A morte do gari Laudemir, em Belo Horizonte, voltou a sacudir o noticiário por um motivo que ninguém esperava. O principal acusado, René Júnior, apareceu diante da justiça com uma postura completamente diferente e com uma versão que muda de novo o rumo do caso. Em vez de repetir a narrativa inicial, ele negou ter atirado e tentou reposicionar tudo como se estivesse vivendo um pesadelo criado pela exposição pública, pela polícia e pela repercussão do crime. O que torna essa reviravolta tão delicada é que ela não acontece no vazio. Ela acontece dentro de um processo que já carrega elementos explosivos. Um trabalhador morto em serviço, numa rua comum, no meio de um turno comum, enquanto a cidade seguia a rotina. Laudemir estava no trabalho. O caminhão de coleta estava parado, e segundo a acusação, foi exatamente esse atraso no trânsito, a rua parcialmente bloqueada pelo serviço, que teria acendido a faísca de uma discussão. De acordo com o que foi divulgado sobre a denúncia, a promotoria sustenta que René Júnior se irritou com o caminhão, desceu do carro e teria ameaçado a motorista. A cena, que poderia terminar em gritos e buzinas, teria escalado para o pior desfecho possível. O gari cai, ferido, agoniza e morre. É o tipo de história que pesa porque parece absurda e justamente por isso revolta. Um trabalhador morre por causa de um desentendimento banal, como se a vida dele valesse menos do que alguns minutos no trânsito. Só que o caso, que já era grave, ganhou outra camada quando surgiu a informação sobre a arma. A investigação apontou que a arma atribuída ao episódio seria registrada em nome da esposa de René, uma delegada de polícia, o que abriu um novo flanco. Além do julgamento do acusado, entraram no radar a conduta e as ações da delegada no período imediatamente após o crime. E então chega o interrogatório judicial, aquele momento em que o réu, diante da juíza, tem a chance de falar, de negar, de explicar ou de se calar. René, dessa vez, fala, mas o jeito como fala chama a atenção. Voz controlada, discurso de homem injustiçado, uma tentativa constante de deslocar o foco do fato central para a biografia. Ele não começa pelo crime, ele começa por si mesmo, infância, trajetória, estudos, trabalho, currículo, perdas familiares, como se a história pessoal pudesse funcionar como um escudo contra a pergunta que todo mundo quer ouvir respondida: o que aconteceu naquele minuto decisivo? Quando a justiça abre espaço para ele tratar do caso, ele insiste na ideia de que estava armado por medo. Diz que vinha sofrendo ameaças e que isso teria motivado a decisão de portar uma arma. Ao mesmo tempo, tenta afastar a esposa de qualquer responsabilidade, descrevendo a tomada da arma como algo feito às escondidas, sem participação dela. É uma linha narrativa clara. Ele tenta separar o episódio do vínculo conjugal e, principalmente, da função pública dela. Mas, enquanto ele constrói essa defesa, o processo caminha por outras trilhas. Há discussões jurídicas em torno da cadeia de custódia, coleta de projéteis, acesso a celular e procedimento de investigação, pontos que a defesa usa para tentar enfraquecer o conjunto probatório e, em alguns pedidos, discutir até a legalidade de atos praticados no calor da ocorrência. Em paralelo, a manutenção da prisão preventiva e a previsão de julgamento pelo tribunal do júri aparecem como o próximo grande marco do caso. E é aqui que a história muda de tom, porque fora do papel há um detalhe que a opinião pública percebe de cara: a aparência de René. O homem que aparece agora não parece o mesmo das imagens anteriores. Cabelo diferente, semblante abatido, sinais de desgaste. Para muita gente, isso vira prova visual de queda. Para outros, vira estratégia. E para outros, apenas o retrato previsível do impacto de uma prisão preventiva prolongada. A internet transforma isso em narrativa paralela, com comentários sobre estética, vaidade, antes e depois, e até especulações sobre procedimentos como Botox, como se a estética fosse um capítulo à parte dentro de uma tragédia que, no centro, tem uma família destruída. Só que por trás dessas discussões existe outra pergunta que pesa. O casamento dele com a delegada acabou?
Eles ainda são marido e mulher? No interrogatório, ele deixa no ar um "não sei", alegando falta de contato e limitações impostas pelo contexto do caso. É uma frase que, jogada assim, alimenta ainda mais o barulho, porque num processo desses, silêncio vira ruído e ruído vira manchete. Enquanto René Júnior tenta convencer a justiça de que não é o homem que pintaram e de que não foi ele quem atirou, a linha do tempo do processo continua empurrando o caso para um terreno inevitável. A análise técnica, a consistência dos depoimentos, o peso das testemunhas e o encaixe, ou não, das versões dentro do que está nos autos. Porque o tribunal do júri não é movido por carisma, currículo ou fala mansa, é movido por fato, prova e contradição. E contradição é justamente a palavra que ronda a história desde o começo. Uma versão que muda, uma defesa que troca, um discurso que alterna entre nunca faria isso e eu estava armado por medo. É como se a cada etapa a narrativa tentasse se reajustar para sobreviver ao próximo documento, ao próximo depoimento, à próxima informação que aparece. Mas a grande bomba paralela, e talvez a mais sensível, está na investigação sobre a delegada, esposa do acusado. Segundo informações divulgadas sobre apurações internas, ela teria realizado consultas em sistemas oficiais, como registros de ocorrências relacionadas ao caso, ao próprio nome, ao nome do marido e à vítima, no mesmo dia do crime, o que levou a discussões sobre possível conduta funcional e, em algumas linhas noticiadas, suspeita de prevaricação. Essa parte não é detalhe, porque quando um caso envolve um agente público, a sociedade cobra não só justiça pelo homicídio, cobra integridade do Estado. E é aqui que a história fica ainda mais simbólica, porque para o público não se trata apenas de quem puxou o gatilho, se trata da sensação de que existem dois pesos, um para quem trabalha na rua e outro para quem circula com poder, influência, arma, cargo e acesso. A morte de um gari no meio de uma jornada de trabalho toca num nervo social, o da desigualdade brutal do valor que se dá às pessoas e do quanto um ato de violência pode parecer pequeno para quem nunca precisou lutar pelo básico. No campo jurídico, a defesa insiste em pontos que tentam coroer a credibilidade da acusação. Questionamentos sobre reconhecimento, cadeia de custódia de projéteis e procedimentos envolvendo celulares e comunicação com advogados. É uma estratégia comum. Se não dá para vencer no enredo emocional, tenta-se vencer no rito. Se não dá para apagar o fato social, tenta-se discutir a forma como a prova foi obtida. E é exatamente por isso que o caso segue vivo, porque cada decisão sobre o que vale e o que não vale pode mudar completamente o desenho do julgamento. Só que existe um limite que a narrativa não consegue atravessar: a dor da família de Laudemir. Do lado de lá não existe versão que muda, existe ausência, existe um lugar vazio na mesa, existe uma rotina interrompida. Existe a imagem de alguém que saiu para trabalhar e não voltou. E quando o réu se apresenta como vítima da imprensa, muita gente ouve isso como uma inversão cruel, porque a vítima real, o trabalhador morto, não pode falar, não pode se defender, não pode explicar nada. Quem fala, fala por ele. Quem fala, fala por justiça. E é por isso que o caso não é apenas um processo criminal. É um retrato do que a cidade suporta, do que o país tolera, do que vira discussão de trânsito até virar morte, e do que acontece quando a violência cotidiana encontra um gatilho, encontra uma arma, encontra um segundo de descontrole e muda tudo para sempre. Agora, a pergunta que fica e que vai ecoar até o dia do júri é simples e pesada. O que os jurados vão acreditar? A versão da acusação, sustentada por elementos do inquérito e da denúncia, ou a versão do réu, que agora nega o disparo e tenta reconstruir sua imagem diante da justiça? O que pesa mais? A narrativa, o rito ou a prova? E você, o que acha? Essa mudança de versão é estratégia ou é verdade? A delegada deveria responder criminalmente por algo ou as investigações vão concluir que não houve irregularidade? E, principalmente, René Júnior deve aguardar o júri preso ou responder em liberdade?
Se você quer que esse caso não caia no esquecimento e quer acompanhar cada atualização com clareza e responsabilidade, se inscreva agora no canal, ativa o sininho e deixa seu like. E se você puder, apoie nosso canal. Deixei um link na descrição. Conto com seu apoio.